Boa noite, povo de Deus. Graça e paz de Jesus. Tá todo mundo bem aí? Só eu tô com frio em Calcaia? Ei, Calcaia é frio, hein? Eita. Eu sou lá do interior, né? E lá no interior é quente. Lá na minha igreja, inclusive, eu quase nem uso blazer, terno, boli. Porque lá é muito quente. Até gosto, mas é quente. E também não tem o estilo de Cipriano, né? Convenhamos, eu não podia perder. Muito bom estar aqui, muito bom voltar. Eu sempre digo que o primeiro convite é sempre um momento em que a igreja fica olhando para a gente como pregador, meio de atravessado, falando assim, o que esse camarada vai falar? A gente não conhece e o nosso pastor vai ter que retrabalhar para consertar o que ele vai falar. Mas quando vem o segundo convite, que é essa ocasião, eu quero crer que é bondade de Deus por conta da amizade com o pastor Bruno, entendeu? Aí depois ele vai ajustar aí algumas coisas durante a jornada, mas assim, gratidão pela acolhida, gratidão pelo convite. 27 anos e ontem nós ouvimos o nosso pastor falando para nós um pouco da história. Foi impactante, durante a mensagem eu quero falar algumas coisas sobre isso. Fiquei imaginando irmãos chegando aqui nessa localidade há 27 anos atrás, sonhando com um prédio desse tamanho. Eu fui pastor numa igreja que tinha um prédio parecido com esse. Sei das lutas para a construção. E agora, como o pastor falou ontem, a mão do Bruno na manutenção e no cuidado da igreja eu também já pude ver. Maravilha isso, o mutirão que vocês fizeram, a semana de oração, a preparação, então assim, para mim tem sido muito especial. Uma das coisas bacanas no reino de Deus é que quando a gente está em paz e em casa, e assim eu me senti aqui, ninguém pergunta sobre a minha carteirinha da ordem dos pastores. Ninguém pediu, pastor Bruno. Ninguém perguntou dos meus diplomas. Porque no reino a gente não precisa disso, queridos. No reino a gente é acolhido. E eu disse algumas vezes que, nossa igreja, como se fosse daqui. E alguém brincou comigo, e sou daqui, tá? Aí é problema de vocês. Nesse tempo que estou aqui servindo, sou daqui. E falo como se fosse pastor aqui. Estou aqui com vocês. Me senti muito bem acolhido. Ontem, hoje, a gente deu uma volta aí para conhecer Calcaia, eu não conhecia, o pastor Bruno me levou, até tomei um sorvete. Fiquei sabendo de alguns irmãos que moram em chácaras, que não me convidaram ainda. Minha hora vai chegar. Conhecemos, oramos, enfim, foi um tempo bom, um bom almoço hoje. Bom encontrar alguém da minha cidade, de Rio Claro. Tem Rio Clarense para todo lugar, né, filha? Então a gente encontra alguém assim da nossa terra, né? Muito bom. E eu não vi ainda o Jonas. Cadê o Jonas? O Jonas. Vou fingir que eu não estou te vendo. Você está vivo, cara? Você me ajuda? O pastor Bruno falou que eu tenho 35 minutos só. Então vamos lá. 25, você sinaliza aí. Combinado? 30 você faz assim e eu vou fechar. Porque tem bolo. E isso é uma coisa que eu não gostei. Tem uma reclamação. Como que pode o bolo ficar na frente do pregador e o pregador não pode comer nada com leite? Como que pode? Isso é uma tentação. Timóteo, come por mim um pedaço grande. E dá um beijo na irmã que fez o bolo. Gente, eu estou em paz, coral lindo, equipe de louvor, brinquei com os meninos, almoçamos juntos, né, Hélio? Foi um tempo gostoso ali de conversa. Ver os meninos aí, seminaristas também. Cadê o Soleimani, que eu não vi ele agora à noite? Está lá no fundo, está trabalhando. Bom te ver, Cipriano. Ver a Daísa feliz, as meninas andando para lá e para cá. Ontem eu fiquei emocionado quando eu te vi tocando e cantando. Falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. E eu preciso brincar com a família do Bruno, né? Mamãe e papai, em pé, a gente quer te conhecer, vamos lá. O seu filho não fez isso, mas eu faço. A mãe tem uma desculpa boa, mas Karina, fica de pé, minha irmã. E o paizão, vai lá, paizão.
Ai, a nossa família está aí. Eles me adotaram, me chamam de filho e me puxa a orelha. Se alguém brigar comigo, dá uma olhada no nosso pai. Olha lá. Pode sentar. Forte, hein? Hã? Legal, legal, legal. Pastorzão, obrigado por todo o seu trabalho aqui, lá do começo. Foi muito bom tirar uma foto contigo e vou almoçar lá, viu? 1 Tessalonicenses. Quem não me conhece muito, eu já fui bem gordinho. E gordinho fala muito de... Crente não pode beber, ou pode? Pode beber, crente? Depende do que vai beber, não é? Então a gente come bastante. Vou me movimentar e não quero chutar nenhum microfone aí, né? Deixar nenhum prejuízo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Sei que vocês estão sentados há muito tempo. Bora de pé. Reverência ao texto sagrado. Postura de leitura. Que Deus fale ao nosso coração a partir da leitura do texto sagrado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu leio do verso 1 até o versículo 10. Diz assim o texto sagrado. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações e orando sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder. Qual poder? No Espírito Santo e em plena convicção, e assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e também do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita prova e em meio a muita tribulação, vocês receberam tudo isso com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas também na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque desde a primeira canção o Senhor tem falado ao nosso coração. Permita, ó Deus, que eu seja tão somente o mensageiro e que a Tua igreja, ó Deus, seja edificada pelo poder da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, aqueça o nosso coração com a Tua palavra, revigore as nossas vidas com a Tua palavra e permita, ó Deus, que essa igreja avance mais e mais até que o Senhor venha buscá-la. Em Jesus te damos graças pelos primeiros irmãos que aqui estiveram e estão conosco, por aqueles que já partiram e estão com o Senhor na glória, pelos irmãos que hoje estão servindo essa igreja e por aqueles que o Senhor ainda há de enviar. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Permita que a Tua voz ecoe em nosso coração nessa noite. Nós oramos assim em Jesus, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. O tema que foi dado, igreja missional, a igreja cumprindo a missão na cidade. E sempre quando nós falamos de missional, nós precisamos entender que nós somos um povo da missão. Nós temos uma missão, servir ao Senhor com alegria, temos a missão. E a missão faz parte da essência do povo de Deus. Nós não podemos, por exemplo, desassociar a nossa missão
da nossa identidade como povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, logo você está engajado na missão. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, quando ele diz o seguinte: todos nós somos missionários. E se você não se vê como missionário, você é um impostor e você não é cristão. Chocante. Ou você, de fato, entendeu a missão, ou você está agindo de uma maneira falsa e não está vivendo o evangelho. É fácil hoje ser cristão, ou se dizer cristão, sim ou não? Cresce a quantidade de evangélicos em nosso país, e daí? Qual é a mudança? Para ser evangélico como esses evangélicos da televisão, nós não queremos, ou vocês querem? Dentro desse padrão, o que é ser um cristão? Se não seguir os passos de Jesus e obedecer aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. E qual foi a grande missão da igreja? Quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, ele fala o seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, qual que foi a ênfase das nossas juntas de missões nas últimas décadas, principalmente da década de 60 para trás? Pensando que missões é transpor as cidades, é transpor os continentes. Abre um parênteses aqui, perguntaram a minha idade ontem. Tá risada aí, gente? Não acostumaram comigo? Eu tenho 15 de ministério, de consagração. Fiquei 5 no seminário e tenho 42. Aí você imagina que faz tempo que eu saí da casa da minha mãe. Então estou aí no 42. E lá na minha adolescência e juventude, nós queríamos ser missionários, mas missionários que fossem para um outro lugar, para uma outra região, aprendesse outra língua. E não nos ensinaram que a cidade onde nós estamos plantados também está carecendo de pessoas. Pessoas engajadas na missão, pessoas que amam a missão. Como nós falamos ontem, pessoas que oram por outras pessoas. A minha grande frustração naquele primeiro momento, talvez ainda muito jovem e imaturo, foi entender que a minha igreja, e principalmente a minha mãe, não queria que eu fosse para o continente africano. E hoje, com os meus problemas de saúde, eu entendo perfeitamente a soberania de Deus. Eu entendo perfeitamente a igreja na qual eu fui criado, orando por mim e falando: sê tu uma bênção nesse lugar, nessa cidade. E a nossa igreja em Rio Claro, uma quadra à frente tem a Santa Casa de Misericórdia. Lembra? Qual que é a minha missão, Deus? E Deus falou assim para mim: saia da sua zona de conforto e vá para o hospital. Foi aí que eu aprendi a ser capelão hospitalar. Não precisei sair da cidade. Tinha centenas de pessoas ali esperando ouvir a mensagem de Deus, mas o paradigma era: para ser missionário você precisa transpor os continentes. E eu que tenho medo de altura, e estou com medo aqui um pouco, confesso. Aqui na igreja é meio complicado para mim. Tem escada, eu vou subindo, eu não consigo voar, nunca voei. Eu também não tenho asa, né? Eu nunca entrei no avião. Nunca entrei no avião. E aí a junta de missões falou assim: a gente pode te enviar, porque eu sou, minha descendência italiana, parte do meu pai, a gente pode enviar você, já que você gosta muito da cultura italiana, para a Itália. Falei: mas se de avião não dá, como que eu vou? O que eles falaram para mim? Vai de navio. Aí eu fui para o litoral. Falei: vou fazer um passeio com aquelas lanchas. Sabe, lanchinha? Não preciso falar o resultado. Eu falei assim: não dá, Deus. Meu lugar é na cidade. Boa parte dos meus amigos do seminário foram para o mundo. Um grande amigo meu está na Índia agora, plantando igreja entre as crianças. Eu louvo a Deus pela vida dele. Tem um outro amigo que está entre os ciganos. Não tem paradeiro, não tem CEP, não tem documento. Está viajando.
Uma missionária amiga nossa que está, nesse momento, andando de barco na Amazônia para chegar numa aldeia. E ela vai ficar 5 dias no rio. Nunca que eu ia conseguir. Mas eu faço um trabalho na cidade que eles olham para mim e falam o seguinte: esse trabalho que você faz aí na cidade, a gente também não consegue fazer. E é nesse sentido que a missão de Deus vai se completando. Você não precisa sair da sua localidade para você ser um missionário. E por que Deus plantou essa igreja aqui? Porque essa igreja precisa ser missional, cumprir a missão e estimular os seus membros a cumprirem a missão. E aí Paulo vai falar a respeito da oração. Versículo 3, Paulo... Estão com a Bíblia aberta? Jonas, o negócio é contigo, está tudo bem aí? Se você namorar, eu te entrego. Versículo 3, Jonas, diz o seguinte: recordando-nos diante de Deus. Quem está falando aqui? Paulo. E Paulo está usando o que, irmãos? O que é recordar? Vou até tomar água. Recordar. Tem professor de português aí? Recordar é trazer a... Quem estava aqui há 27 anos atrás? A gente tem que ouvir esse povo aí. Esse povo aí tem o quê? Memória. Esse povo tem história. Esse povo tem muita coisa para nos contar. E Paulo está dizendo o seguinte: eu preciso recordar de vocês diante do nosso Deus. Precisaríamos um dia, sabe fazer o quê? Recordar os irmãos que trabalharam muito em prol dessa igreja e agradecer a Deus, porque hoje, se temos essa igreja aqui plantada, funcionando para a glória de Deus, outros irmãos já passaram aqui, se dedicaram, foram fiéis ao Senhor, e louvado seja o Senhor por isso. Precisamos recordar. O problema é que nós temos uma memória muito curta, não é assim? Você pode ajudar uma pessoa e fazer de tudo por aquela pessoa. O dia que você falar não para ela, você não presta mais, e ela esquece tudo que você fez. É assim ou não é? É lá fora, aqui na igreja não pode ser. Nós precisamos recordar e lembrar, e aí o Bruno vai ter essa missão de conversar com o pastor Emanuel, registrar a historinha, leva o notebook, Manuel vai falando, eu vou gravar, e digita a história, escreve a história. Porque essa história vai fazer com que a gente seja estimulado a trabalhar bastante hoje e agora. Agora, um problema é que nós não podemos viver somente da história. Porque viver da história, aí a igreja se torna um museu. Correto? Mas a igreja é um museu? A igreja é um organismo o quê? Fala comigo aí. Vivo. A igreja está viva. Temos que preservar a história. Agora, nós que estamos hoje aqui em Calcaia do Alto, temos que atuar na história de hoje. Eu queria que você levantasse a mão e falasse assim: Deus, conte comigo para hoje, para a história de hoje. Ano que vem eu quero estar aqui, Senhor, e falar assim: olha, eu trouxe um visitante, eu trouxe uma pessoa para o pastor Bruno batizar, eu trouxe alguém, está aqui, Senhor. Eu quero fazer parte da história, eu quero me envolver na história da redenção e também na história da minha igreja local. Não quero ser um crente morno, não quero ser um crente que acaba o culto, pega o carro e vai embora. Não, eu quero me envolver, quero conhecer as pessoas, quero saber o nome, eu quero estar envolvido, eu quero estar engajado. Eu não sou o Cipriano, mas cadê o amém? Até eu ir embora, você se reconcilia comigo. Amigo. Recordar. Falava com o Bruno e com a minha esposa da história que eu vi ontem. Fiquei impactado, pastor. Fiquei imaginando assim, e quem aqui não estava, não ouviu, mas o pastor que ajudou a fundar essa igreja, está aqui hoje, o pastor Emanuel, nos contou a história de que em um dos processos de plantação dessa igreja, enquanto eles estavam pregando, os ratos estavam tentando comer a perna das pessoas. E mordeu lá uma criança e tal, tá aí, tá gravado agora, hein? Aí eu falei pro Bruno assim, pra minha esposa: esse povo aí é crente, não é crente? Você concorda comigo? Mas a gente vai ficar ancorado na história deles ou nós seremos corajosos e piedosos hoje?
Tinha o tal do buraco quente aí, buraco quente chamava? Hã? É quente ainda? Tem bastante pimenta? Tá bom. Você não me levou lá, hein? Eu preciso conhecer esse. Ele continua quente. E cadê os crentes para ir lá? Cadê os crentes para ir lá? Cadê os corajosos para ir lá? Se nós queremos ser uma igreja missional, precisamos pagar o preço. Porque Jesus pagou o preço por nós lá na cruz. Aí a gente canta, ó, que maravilhoso é o teu nome. O que você faz com esse nome? Você armazena no seu coração ou você multiplica o nome de Jesus? Jesus transformou você? Jesus transformou você? Por que você não fala dessa transformação para as outras pessoas? Ele te libertou de tantas coisas, por que você não conta? E Paulo está falando assim, irmãos, vamos recordar da nossa história, da operosidade da vossa fé. Era uma fé operante. E operante aqui no grego tem a ver com aquilo que traz trabalho. E nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que a fé precisa ser exercitada, trabalhada. Tão interessante que os discípulos de Jesus chegam para ele e falam o seguinte, aumenta-nos a nossa... E aí você precisa exercitar a sua fé. E o que é fé senão crença em Deus? Veja que Paulo está dizendo o seguinte, olha, esses irmãos, eles eram trabalhadores. Eles lutaram. Eles eram aguerridos. Eles eram valentes. Parece que tudo na nossa vida, algumas décadas atrás, girava em torno da igreja. Posso contar uma percepção minha? Posso? Sou um batista, tem que ter aprovação. Sim ou não? Posso contar? Eu nasci lá no comecinho de 80, sou de 81. Karina, que ano você nasceu? Não fala não, estou brincando com você, mulher não pode falar não. 81. Então eu cresci ali na década de 90, pastor Bruno, nossa geração. Tudo para nós era igreja. Não era assim? Tudo para nós, o centro da nossa vida era Deus. O camarada comprava um microfone para ensaiar na casa dele, o Hélio, sabe o que ele fazia? Um culto de... Claro! Ele comprou um terreno aqui em Calcaia. O que ele fazia? Chama a igreja, pega a sanfona, pega os violeiros, vão fazer um culto de gratidão a Deus. Tudo é Deus. Ele foi promovido num trabalho. O que ele fazia? Chama o pastor, chama a igreja. Quem é aqui da minha época... Faz um bolo, faz uma jarra de groselha, chama o povo da igreja e faz um culto. Faleceu alguém da igreja, o que a gente fazia? Culto. E eu que era criança, estava todo mundo chorando, eu estava correndo, tomando cafezinho, comendo bolinho, mas era culto. Tudo era Deus, para a igreja. Como a gente faz hoje? Como que a gente faz hoje? E se nós queremos ser missionais e ser uma igreja missional na cidade, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito. Repete comigo aí. Nós precisamos... Não, repete comigo. Do jeito que eu estou falando. Me obedece. Nós precisamos trabalhar muito. E tem gente que quer pensar em aposentadoria cristã. Ai, pastor, quando eu me aposentar do meu trabalho, eu vou ajudar. Então não venha, não. Aí você já vai estar meio... com um monte de coisa lá. Venha com saúde. Venha com vida. Ou as pessoas nostálgicas. Eu acho que aqui não tem. Tem 27 anos ainda. Mas eu fui pastor de uma igreja centenária. Tinha uns irmãos nostálgicos. É que o senhor não sabe, pastor. Eu já trabalhei muito nessa igreja. Já participei disso, fiz isso, ajudei em tal comissão, trabalhei nisso. Quando que foi isso? Foi lá na década de 60 e 70, então, mas nós estamos em 2020. Precisa atualizar a coisa. Que história é essa que a gente já trabalhou e não quer trabalhar mais? O povo de Deus precisa trabalhar e trabalhar muito.
Agora, eu concordo com o Cipriano quando ele fala da oração do nosso irmão. Qual que é seu nome mesmo? Fugiu seu nome. Demétrios. Demétrios hoje fez uma pergunta, está no YouTube nosso. Sensacional, irretocável. Gente boa, o cara fez uma pergunta assim que arrematou a nossa aula. Aí o Demétrios ora o seguinte: Deus abençoe o pastor na nossa igreja. Não é porque o pastor Bruno é meu amigo, mas o pastor sem a ajuda da igreja consegue fazer a igreja avançar? Qual que é o nosso compromisso hoje, no aniversário da igreja? Fala assim: Deus, eu preciso ser uma resposta do Senhor para a vida da igreja local e para a vida do meu pastor. Pastor, eu não sei o que eu posso fazer, mas estou na área. Tem uma expressão que a gente usa bastante aí: tamo junto. Se precisar de uma vassourinha, eu estou na mão. É um rolinho para pintar. Eu não quero ver um fio na minha igreja solto. Eu não quero ver uma lâmpada sem trocar. Não quero que os microfones fiquem dando pipoca aí. Eu vou estudar, eu vou correr, eu vou ajudar a igreja. Eu vou ficar na recepção. Eu vou cantar no coral. E alguém vai falar assim: mas você não consegue cantar, você não sabe cantar. Mas eu vou ensaiar, vou me dedicar, vou me encontrar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Trabalhar e trabalhar muito. A minha médica fala o seguinte para mim: Jefferson, você está doente. Você precisa parar de trabalhar. Eu falei assim: minha filha, o dia que eu parar de trabalhar, eu estou morto. Porque Jesus falou o seguinte: o meu pai trabalha até agora e eu também preciso. Vamos descansar na eternidade, quando o nosso corpo já estiver revestido da imortalidade. Enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar e trabalhar muito. Que no ano que vem você fala o seguinte: ô Jefferson, eu ajudei, hein? Trabalhei. Eu estava engajado. Não deixei meu pastor sozinho. E eu vou falar para você: como que foi sua fé? Minha fé foi operante. Lembrando que Paulo vai usar essa expressão aos Coríntios, dizendo que nós somos de Deus cooperadores. E cooperadores tem a ver com obra. Operante tem a ver com construção. E eu estou envolvido há 3 anos na construção do nosso templo. E é uma das coisas mais lindas da minha vida e da minha história. Eu nunca quis ser construtor, nunca quis construir nada. Nem construir minha casa ainda, inclusive. Mas Deus me deu a missão de construir aquele templo. E ver as pessoas se envolvendo na construção. Se envolvendo nos detalhes. As irmãs que numa semana disseram assim: aquilo marcou minha vida. Pastor, esse final de semana nós não vamos para manicure. Eu falei: nossa, por quê? Um grupo de irmãs, 10 irmãs. Vocês não vão na manicure? Não. Porque a gente vai ajudar na construção. Eu falei: não, irmãs, deixa para nós. Não, a gente vai lá. Aí tinha umas irmãs lá com artrite. Vai lá, ajuda eu. Artrose, vamos lá. Vamos? Bursite, diabetes, todos esses trem aí. O que elas estavam fazendo? O meu filho, eu tenho foto dele carregando tijolo. Quero que ele seja lembrado na história do reino de Deus, falando assim: nem se for para carregar 2 tijolos, traga o seu filho, envolva a sua família, ore pela igreja, trabalhe pela igreja, se coloque à disposição, porque um dia que você cair na cama, você vai se arrepender de não ter se envolvido com aquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Não adianta vocês orarem e pedir um pastor. E quando o pastor chegar, o que nós precisamos fazer com ele? Eu já falei isso para a minha igreja: me abraça, hein? Me abraça. Me abraça, porque senão eu vou embora. E eu falo assim, não sei se o pastor Bruno fala, eu acho que não. Abraço, pastor. Pastor, estamos aqui para trabalhar. Ô Jonas, o que você tem aí para mim? 20 minutos, beleza. Segunda expressão de Paulo é o seguinte: abnegação do vosso amor. Eu lembro que vocês são irmãos abnegados. Daqui do púlpito eu olho para essa igreja bonita, inclusive hoje está bacana, hein? Está mais bonita que ontem, hein, pastor Bruno? Está mais bonita. Estou contemplando vocês da galeria que eu não fiz ontem. A igreja abnegada. Para ter um prédio desse tamanho, uma construção, uma história como essa, sem nenhuma divisão, diga-se de passagem, louvado e exaltado seja Deus.
O diabo não teve espaço na Igreja Batista de Calcaia do Alto. Louvado seja o Senhor. Não temos divisão na nossa história. E por isso que nós somos missionários. Porque um povo unido é um povo abnegado, é um povo que renuncia, é um povo que faz sacrifício. E Paulo manda Timóteo, o jovem pastor, e Timóteo fala o seguinte: olha, está acontecendo muita coisa boa lá na igreja, Paulo. A igreja é uma igreja abnegada, é uma igreja envolvida no amor. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se tem uma coisa que eu amei na igreja aqui, é o amor e o acolhimento. Ah, vocês são bons nisso aqui, hein? Ah, Bruno? Igreja amada, hein? Ana Isa? A gente se sente envolvido. A irmã hoje, não vou nem falar o nome dela, mas a irmã hoje fez uma carne de panela, igual que a minha avó fazia, que a carne começa... Vocês estão com fome ou não? Eu não comi nada, só comi uma banana e uma maçãzinha para limpar a garganta. Aquela carne começou a desfiar assim na panela. Aí tinha umas batatonas assim, ó. Com uma cenourona que lá na minha terra não tem, mas era um talo assim. E eu falei assim, eu que sou caipira, queria amassar tudo. Pegar uma farinha e jogar em cima. E aí eu vi o Hélio. Desculpa, Hélio. O Hélio estava lá amassando. Eu falei, então pode amassar. Pô, o vice-presidente amassa? Eu também vou amassar. Irmãos, porque aquilo não foi comida. Aquilo foi amor traduzido em comida. A equipe de cânticos chegou que hora aqui? 4:30. E eu estava com a roupa de manhã. E o povo já estava chegando bonito, arrumado, vírgula. E cheiroso para o louvor. Dedicação, amor à obra. Acabou o EBD hoje. Falei assim, agora acabou o culto, o povo vai embora. Aí eu vi o irmão, não vou falar o nome dele de novo, não vai ficar chato. Parece perseguição. A irmã falando assim, coro feminino. Foi assim ou não foi? Quem estava aí? Aí veio uma atrás da outra, assim, ó. Tudo obediente. O que é isso, gente? O que é isso? Amor. Amor do pastor. Saímos daqui 10 horas, chegamos 11, fomos dormir meia-noite. O pastor Bruno tinha um compromisso para pregar hoje de manhã. Já amanheceu pregando, eu já amanheci ouvindo o pastor Bruno pregando. Pensa não, eita! Aí de lá a aqui, qual que é o trajeto? Quantos perigos? E eu falei para a Natália, se esse menino não ama aquela igreja, quem ama? Isso é amor, é dedicação, abnegação, é renúncia. Aí você recebe um dinheiro, você fala assim, vou gastar comigo. Aí o Espírito Santo fala assim, dedica à igreja. Vai que você alcança o coração de alguma criança com a sua oferta. Amém. Coisa linda hoje pela manhã. Quando eu vi 12, 11 juniores. Fazia tempo que eu não vi uma classe de juniores. Aqueles meninos ali, tudo bonito e cantando e recitando o versículo bíblico. Eu falei assim, obrigado, Senhor, porque tem gente cuidando deles. E o pastor Bruno falou assim, temos uma lista de 35 crianças. A minha oração foi o seguinte, Deus, desperta esse povo, levanta professoras para cuidar das crianças. A grande sacada da igreja que eu estou servindo foi quando nós começamos a cuidar das crianças, da nova geração. Os pais foram chegando e nesse ano a gente precisou comprar cadeira e a gente não sabe o que a gente vai fazer para colocar todas aquelas pessoas dentro do templo por conta das crianças. Crianças do bairro que foram sendo alcançadas. Pais que chegam na porta do templo e falam assim, pastor, cuida da minha filha, cuida do meu filho, deixa aqui, porque aqui é um ambiente seguro, pastor. Os imigrantes que estão morando no nosso bairro, deixam seus filhos lá, porque sabem que a igreja é um ambiente seguro. Agora nós precisamos de muito amor e muita compaixão para cuidar dessas vidas preciosas. Por fim, Paulo vai falar também da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu que sou batista lá de antigamente,
Lembro daquele hino lá. Firme nas... Tem batistão aqui também. Firme nas promessas do meu Salvador. Firme, sempre firme nas promessas do Salvador. Uma promessa de Jesus que está na carta dos Tessalonicenses. Jonas, ele nem olha no celular. 30 minutos, vou acabar. Qual que é a esperança? Qual que é uma promessa de Jesus? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria falado com vocês. Eu vou preparar um lugar para você. Por isso que a gente canta aqueles hinos mais antigos, lá, as mansões celestiais. A gente vai morar em ruas de ouro. Louvado seja o Senhor. Beleza pura. Que a prefeitura de Cotia arruma um asfalto aqui para nós, mas o que nós queremos mesmo é a rua de ouro. Nem sei como que é rua de ouro. Deve ser o negócio. E aí Jesus fala o seguinte: quando tiver tudo preparado, eu volto para te buscar. Qual que é a esperança da igreja cristã? Que Jesus vai voltar para nos buscar. Qual que é a ênfase da igreja de Tessalônica? Era uma igreja que ansiava profundamente a vinda e a volta do Senhor Jesus. Tanto é que tinha uns brasileiros lá na igreja de Tessalônica que, sabendo que Jesus ia voltar, sabe o que eles fizeram, pastor Bruno? Assim, não vou trabalhar mais não. Dá conta aí na minha carteira, vou ficar visitando os irmãos aí de casa em casa. Eles não dão risada, mas vai estudar lá, que está lá. O que Paulo orienta? Quem não trabalha, também não come. Vamos ansiar e aguardar a vinda do Senhor Jesus. Agora, veja que é uma esperança. Quem aqui tem alguma enfermidade, como eu? Só isso. Está tudo saudável aqui. Quem aqui toma algum remédio controlado, tem alguma doença, alguma enfermidade? Vai lá, gente. Para de mentir aí, pecadores. Beleza. E qual que é a nossa esperança? Olha para mim. Qual que é a nossa esperança? Que o nosso corpo corrompido pelo pecado será revestido por um novo corpo. Só minha mãe, minha esposa e meu filho me acham bonito. Mas eu falei para ele já avisei minha igreja. Eu serei lindão lá na eternidade. Corpo novinho, qual que é a nossa esperança? Que Jesus vai pegar o livro da vida e vai falar assim: olha o teu nome aqui, entra aqui comigo. Vinde para o meu reino. Olha a tua casa aqui, a tua mansão. Seja bem-vindo à eternidade. E se você tem essa certeza e essa esperança, você e eu somos chamados a divulgar, a falar dessa esperança para as pessoas. Se você aguarda a segunda vinda de Jesus, diga comigo: ora vem, Senhor Jesus. Ontem a gente cantou isso, não cantamos? Até que Ele venha. E meu filho cantou de novo no carro. Eu falei: é isso mesmo, Espírito Santo. Lembra que nós não somos daqui. Última história. Jonas? 2 minutos. Cidadania italiana. Meu irmão chegou para mim e falou: Jefferson. Não, me chama de Rodolfo, né? Jefferson Rodolfo. Nome do meu avô. Precisamos pensar no futuro dos nossos filhos e quero que você me ajude financeiramente para a gente levantar os recursos para a gente pedir cidadania italiana. Eu sou cristão até no meu nome. Já viu meu sobrenome? Cristianini. Nini no italiano é um sufixo de quem é pequeno. Cristãos pequenos. Eu sou o mais alto da minha família. O meu avô tinha 1,50. E eu não estou usando saltinho, viu? Você está olhando para mim. Não estou com sapato de salto. Nem se o pastor Bruno me der, eu uso um trem desse. Aí eu fui, então pedi a minha... Vamos lá, então, trabalhar com a ideia da cidadania, buscar lá árvore genealógica e não sei o que, não sei o que. Um advogado amigo nosso que mora na Itália, enfim, conseguimos uma parte do recurso. E agora a gente, um de nós dois, e aí tem que ser ele, obviamente, precisa ficar lá no país 2 meses e fazer o levantamento lá e não sei o que, não sei o que.
E ele falou assim para mim, e como que a gente vai resolver isso? Eu falei assim, olha, na realidade, a gente deve estar preocupado com outras coisas. Se você quiser dar continuidade no projeto, fica à vontade, mas eu abandonei. Não, mas você tem 40 anos, então, abandonei. Eu já tenho uma outra cidadania. Na realidade, eu nasci no Brasil, mas eu sou da pátria celestial. Eu aguardo aquela cidade que está para além das nuvens. E essa igreja missional tem que ansiar e aguardar a segunda vinda de Jesus, e Ele vem buscar. O mundo já não fala nisso, o mundo não acredita nisso, mas nós como igreja temos que levantar nossa voz e falar o seguinte, se acertem com Deus, reconciliem-se com Deus, porque um dia a trombeta irá tocar e Ele voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! E quem vai subir? Os salvos, os remidos, os lavados em Cristo Jesus. E uma igreja missional anuncia isso, um cristão missional só fala nisso. E aí o meu pai, que não é convertido, fala o seguinte, mas você só fala de Jesus? Eu falei, a história da minha vida é Jesus. Por exemplo, já acabou meu tempo? Já. Se não fosse Jesus, a gente teria se conhecido? Eu não teria conhecido você. Uma frase só para vocês guardarem, eu preciso parar de falar. As nossas histórias se encontram na cruz de Jesus. E por isso nós podemos cantar, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu hei de... Lá na UTI eu vou proclamar. Lá no desemprego eu vou proclamar. Passando pelo vale da sombra eu vou proclamar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Viver pra mim